Terci e a Letícia, lá de Rio Claro. Eles entraram em contato hoje aqui com a gente, por meio do telefone e tal. Grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, hein? Obrigado por sempre estarem conosco aqui na Rede Família. Ó, 1931129078, você manda a sua participação pra gente, manda a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ler as suas participações aqui no Tá No Ar Campinas, tá? Só que agora a gente tem que abrir espaço mais uma vez pra tragédia em Capivari, a maior enchente da história do município. Alguns locais ainda estão alagados, por mais que o rio Capivari já tenha começado a baixar. A Thalita Souza está em um desses locais que ainda enfrenta esses alagamentos, não é, ô Thalita? Também, paralelamente a isso, é um dia de começo de limpeza também aí na cidade, e pelo que a gente pode observar, é um trabalho bastante complicado e bastante longo. Bom dia para você. Exatamente, Felipe, quinta-feira de limpeza, né? Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa aqui é a rua Padre Haroldo, esse aqui é o bairro Juventus, que é inclusive um dos mais afetados, né? Pela pior enchente que Capivari passou, né? Felipe, aqui, como a gente consegue observar, são os próprios moradores que fazem essa limpeza justamente para tentar agilizar, né, essa volta para casa, esse retorno depois desse susto e tanto, né? E consequentemente de muitas perdas. Aqui, Felipe, logo aqui bem próximo, a gente percebe muitos móveis perdidos, né, colocados inclusive para o lado de fora, o que é a recomendação da prefeitura. Isso porque um caminhão vai passar aí nos próximos dias recolhendo todo esse entulho. Logo à frente, o que parece ser um rio é um campo de futebol. E a gente só percebe isso justamente ainda pela trave que tenta aparecer ali, né, em meio a essa quantidade de água. A gente percebe também as árvores, né, já com muita lama aí praticamente no topo delas, para a gente ter uma altura, né, aí da altura, ou melhor mesmo, né, do que a água chegou com essa enchente, Felipe. Só para a gente passar esses dados atualizados do rio Capivari, a última aferição feita hoje, no início do dia, por volta das 6 horas da manhã, marcou na régua aí dos 2,88 metros. Isso significa que acabou baixando aí 1,46 metro, comparando com o nível mais alto que foi atingido aí, que foi de 4,34 metros na terça-feira. Esse aqui, mais uma vez, é o bairro Juventus, um dos mais afetados por essa enchente, né, onde as casas chegaram aí praticamente a ficarem submersas nessa água. A prefeitura também, Felipe, embora aqui nessa rua são os próprios moradores que fazem essa limpeza, mas a gente tem a informação que a prefeitura também está em outros pontos da cidade, fazendo justamente essa limpeza da lama, né? Tanto com tratores quanto também com caminhões hidrojato, né? Então eles fazem essa limpeza aqui da rua para também, né, agilizar aí esse retorno das casas para os moradores. Inclusive, uma nota da prefeitura divulgada também nas redes sociais é que eles vão distribuir aí um kit de limpeza, né, com produtos, inclusive que vieram, né, de doações aí de outros moradores, de outros municípios aqui da região, que se mobilizaram, né, com essa enchente e fizeram doações. Então a prefeitura vai disponibilizar aí alguns kits de limpeza para esses moradores, uma forma de doação, né, nesse momento tão complicado por essas famílias afetadas. Felipe, antes da gente conversar com o morador aqui que a gente vai conversar, eu queria passar um balanço dessa pior enchente de Capivari, já adiantando, tá? Porque ao todo aí foram 5.000 pessoas afetadas, 1.000 casas atingidas, 700 pessoas desalojadas e 250 desabrigados. E aí, para receber grande parte aí dessas pessoas, a prefeitura abriu aí, né, improvisou, ou melhor, 5 abrigos temporários aí aqui na cidade, né? São 5 pontos aí que estão recebendo famílias nesse momento tão difícil. Felipe, o que eu queria conversar aqui é com o senhor Hélio. Ele é morador aqui do bairro há muitos anos e ele, inclusive, essa máquina que a gente está vendo aqui de limpeza é dele. Ele acabou adquirindo, Felipe, porque como ele mora nesse ponto aqui muito próximo ao rio Capivari, isso é muito comum de enchente. Segundo ele, não tão grande, né, numa proporção tão grande como aconteceu nessa semana, mas sim, a casa dele já ficou atingida. Só um pouco antes, Marcos, a gente consegue aqui mostrar o ponto exato da água no muro da casa, por favor, Felipe? Esse, Felipe, é a altura em que a água chegou, olha só, passou de 1,60 m, pelo que a gente já conseguiu contar aí, né? Olha só, passou, tá realmente na listra, né,
do portão dessa casa. Eu vou chegar aqui com o senhor Hélio. Senhor Hélio, vou ver se eu consigo falar com ele. O senhor consegue conversar comigo? Te atrapalho muito? Porque ele está ajudando aqui, Felipe. O senhor mora aqui há quantos anos, senhor Hélio? Tem que colocar a máscara, né, senhor Hélio? Porque com a máscara é difícil limpar, é difícil fazer esse serviço, né? Ele mora aqui com a filha dele, Felipe, ou melhor, ele está ajudando a filha dele na casa, aqui que é essa casa do Muro Cinza, a fazer essa limpeza nessa quinta-feira. A sua filha mora aqui há quanto tempo? O senhor também disse que já é morador aqui do bairro, né? Bom dia. Eu morei 30 anos nessa casa, minha filha nasceu aqui. Aí eu vendi, comprei em outro lugar, mas ela continuou morando aí, que ela nunca quis mudar aqui, a filha dela nasceu aqui. E eu venho ajudar ela, e nem tanto. Quando eu mudei para cá, deu uma enchente, eu fui na loja, comprei esse motor para tirar água. Por quê? O poder público, as pessoas, tem algumas pessoas que falam mal do poder público. Mas o poder público, numa hora que acontece um desastre ambiental assim, ele tem que atender todo mundo. E ele vai começar a atender aquelas pessoas que estão mais na frente. Aí a gente espera secar e a gente deu as condições, foi lá e comprou o motor. E você vê. Mas eu não comprei isso aqui só para mim. Os vizinhos, você viu, comecei lá de cima barrendo, e aqueles que quiser que limpa a casa, nós é uma comunidade, o povo aqui é um tipo assim de uma comunidade, todos eles ajudam, eles todos se ajudam, então fica mais limpo, você vê, fica bonito e todo mundo fica feliz. É um momento de solidariedade também em um momento tão difícil. E fala pra mim, como é que é a situação da casa da sua filha? Ela perdeu tudo praticamente? Já conseguiu contabilizar isso? O que tirou a geladeira e o fogão, e o resto, como você está vendo, está gravando aí está descarregando e jogando fora. Mas é uma coisa assim que eu sempre, a gente tem que ver, do limão a gente tem que fazer uma limonada. Graças a Deus não aconteceu nada, não machucou ninguém. Aí tinha umas pessoas reclamando, falando assim, sujeira dentro da minha casa. E tem outras pessoas que nem casa para voltar, não tem, né? Melhor que é só limpar a sujeira, a casa tá normal. Mas o que a gente tem que conformar. Isso não é coisa do poder público, isso não é coisa não, isso é coisa da natureza. É força da natureza. E a gente que está dentro da natureza, o que a natureza vinha, a gente tem, o jeito que tem, a gente respeitar. Tá certo, seu Hélio. Muitíssimo obrigada por conversar com a gente nesse momento tão complicado. Vou dar licença porque eu sei que o trabalho aqui vai demorar bastante ainda, né? Eu pretendo, enquanto tiver pessoa que quiser usar o motor, a gente tá aí para ajudar. Eu tô sempre aí. É igual você viu. Eu gosto de fazer assim para ver as pessoas. O que a gente puder fazer o pouquinho que ele faz já consola a pessoa. É verdade. Obrigada, viu? Muita força para esse recomeço também para sua filha nesse momento. Obrigado. Felipe. Valeu, Thalita. Obrigada. São Hélios, né, Felipe, que a gente encontra em meio a tragédias, em meio a tantas circunstâncias difíceis, né? São pessoas com força de vontade, com força da vida, digamos assim, mesmo em um cenário que a gente pode dizer caótico, né? Um cenário de destruição, é um cenário de recomeço, né? Um cenário de limpeza, é um trabalho árduo, um trabalho demorado que vai sim levar aí alguns bons dias. Felipe, eu queria chamar a atenção também aqui nesse entulho, porque a gente tem falado dos móveis, tem falado de eletrodomésticos perdidos, mas aqui a gente percebe aqui principalmente uma grande quantidade de alimentos. São alimentos perdidos, olha só, a gente consegue inclusive ver papel alumínio, arroz, macarrão, embalagens inclusive fechadas, que a gente vê que não foram usadas, não chegaram a ser usadas. Então, a gente percebe aqui a tristeza, né, desses moradores que têm que enfrentar essa quinta-feira difícil, essa quinta-feira de limpeza e de recomeço, né? Eu acho que essa é a palavra ideal, ou a palavra que cabe nesse momento, é tentar um recomeço. Você sabe, até me embargou aqui agora, viu, ô Thalita, ver essas embalagens de comida aí jogadas, porque não tem como usar, gente, infelizmente, não tem como usar, é muito perigoso para a saúde, não tem jeito. É triste, é muito triste ver isso, mas ao mesmo tempo, a Thalita falou bem, ainda bem que existem Hélios.
Ainda bem que existem pessoas como o seu Hélio que estão ajudando os outros, que ajudam, que é essa corrente de solidariedade, que é esse momento que as pessoas se unem para poder ajudar uns aos outros. Ainda bem que existe isso. Thalita Souza e Marcos Franco, muito obrigado pelas informações. A gente continua, atualizando a situação em Capivari já já. A Thalita entrou na casa de uma outra família lá. Foi na Juventus também, né, o Thalita? Aquela senhora que você mostrou mais cedo na edição manhã, né? Foi sim, Felipe, inclusive muito próximo, aqui praticamente a 2, 3 quadras acima, a Aline, né? Ela estava contando aí a situação crítica que ela voltou para casa hoje, depois de estar fora de casa desde o último domingo e perdeu praticamente tudo. Então, nessa manhã, ela voltou para casa, nessa quinta-feira, para contabilizar, né, os prejuízos que foram imensos, né? Ela perdeu, a gente entrou na casa dela, ela estava fazendo esse serviço de limpeza, a casa, né, puro barro, com muita lama. Então, ela perdeu praticamente tudo. Felipe, roupas, desde roupas, móveis, eletrodomésticos, alimentos. Foi uma perda aí gigante que ela teve na casa dela e que a gente vai acompanhar. Nós acompanhamos e vamos mostrar para vocês aí já já. Tá certo. Obrigado, viu, Thalita, pelas informações. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho. Gente, por que a gente tá batendo tanto na tecla de Capivari, gente? Porque é simplesmente a maior enchente da história. Não é uma questão de, as enchentes de todo ano. Não. Além do fato de ser as enchentes de todo ano, é a maior da história do município. História do município. Nunca a cidade se viu dessa forma. Nunca. Então é por isso que a gente dá uma atenção muito grande. Aliás, a Prefeitura de Indaiatuba, a gente está fazendo nesse momento campanha de arrecadação de alimentos, roupas, material de higiene para os moradores de Capivari, tá? Inclusive, lá no Paço Municipal, dá para ir lá levar a sua doação. Tem muita gente também, né, levando doações para a cidade. O Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, o do Estado, né, estadual, já mandou para Capivari também, se eu não me engano, 70 por enquanto, né, 70 cestas básicas também para poder distribuir para a população. E a Prefeitura agora é que está fazendo aí esse cadastro. Segundo a Prefeitura, gente, ó, atenção, tá? Segundo a Prefeitura, essa distribuição dos alimentos, essa distribuição das cestas básicas vai acontecer a partir do momento em que as famílias que tiveram danos e que tiveram as casas prejudicadas entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Imagens ao vivo agora para você do Marcos Franco, ali na região da rua Padre Haroldo, no Juventus. A rua Padre Haroldo, gente, era uma rua que sempre alaga, né? Fica aí exatamente do lado do rio Capivari. Mas a altura em que a água chegou, a gente nunca viu. Nunca. Você sabe, a gente acompanha há muito tempo essa circunstância, a gente está há muito tempo aqui no jornalismo local. Ver de longe é aterrorizante, eu imagino ver de perto essa situação. Campo de futebol, gente, é praticamente uma extensão do rio nesse momento. E você vê aí os moradores tirando o que restou, na verdade não é nem o que restou, né? Tirando o que ficou, o que foi danificado, o que não pode mais ser salvo. É triste. É muito triste isso. É uma situação, gente, que eu, assim, espero que você em casa nunca passe e espero nunca eu passar também. Armários, os alimentos. E você perceba que tem um trecho da rua que ainda está alagado. Por mais que a água do Capivari esteja hoje a pouco mais de 3 metros, o Capivari enche quando sobe acima de 2. Então ainda está 1 metro acima do ponto de enchente. Mas, e essa chuva que tem atingido aqui a nossa região, ela tá deixando a Defesa Civil em alerta de novo. Choveu hoje aqui de manhã em Campinas, choveu relativamente forte, inclusive aqui na nossa cidade. Choveu na região do Ouro Verde, que é onde inclusive o rio Capivari também passa. E essa água, gente, pode chegar lá. Aliás, essa água vai chegar lá em algum momento. Agora, se vai encher de novo, aí a gente não sabe.
mas existe uma grande possibilidade. Por mais que o tempo esteja estável hoje lá em Capivari, o problema não é a chuva que cai na cidade, o problema é o que cai nos municípios vizinhos. E você já viu no destaque da previsão do tempo que nós temos previsão de chuva. Gente, que cena triste. São imagens exclusivas, imagens que você vê em primeira mão aqui no Tá No Ar Campinas, de outro ponto da cidade de Capivari que está enfrentando esse problema com as enchentes. Ó, ainda falando de Capivari, gente, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que 5 caminhões-pipa estão auxiliando no abastecimento de água do sistema Pio 12 e Porto Alegre para poder auxiliar a distribuição de água, enquanto os equipamentos da autarquia permanecem inundados. O departamento, o Serviço de Água e Esgoto, pede para que os moradores tenham paciência e façam uso consciente da água. Hoje de manhã, o prefeito fez uma live e falou sobre esse tema e a gente vai ver agora aqui na tela do Tá No Ar Campinas. A cheia do rio, ela deixou a nossa estação submersa e paralisou o abastecimento. Isso comprometeu inúmeros bairros. Então nós estamos com São Marcos, Santa Rosa, Porto Alegre, grande parte da região central, Padovani, Moreto. No dia de ontem, na terça-noite, no dia de ontem, começaram a sofrer com a falta d'água. Ontem, na hora do almoço, o sistema foi reestabelecido, porém o consumo é evidente que aumentou. As pessoas que tinham reservatório usaram seus reservatórios e agora está indo o triplo de água, no volume de água em cada casa. Então nós estamos aqui pela manhã, já desde o início da manhãzinha, com caminhões-pipas ajudando a abastecer o reservatório aqui da Pio 12 para que consiga chegar água nas torneiras das pessoas. Nesse momento, pessoal, eu sei que a gente quer abrir a torneira e tem que ter água, mas nesse momento, paciência, peço paciência a vocês. Tá aí então a fala do prefeito, gente, justamente por conta dessa situação, as bombas ainda continuam inundadas lá em Capivari. Então, esses caminhões-pipa, são caminhões-pipa, a cidade está distribuindo caminhão-pipa para poder fazer a limpeza dos bairros e também, aí com água potável, evidentemente, não é? Fazer o abastecimento ali das estações de tratamento de água e tal, para poder fazer com que os moradores tenham água. Mais uma vez a imagem ao vivo para vocês. E o mais curioso é que assim, a gente contou agora a história do seu Hélio, né? E o seu Hélio tá usando a própria água da enchente ali no campo de futebol para poder ajudar a limpar as casas dos vizinhos e também a casa da filha dele, não é? Querendo ou não, é uma forma aí até que alternativa, né? Em vez de usar a água do caminhão-pipa. Mas eu queria chamar a atenção, gente, e vendo a marca ali da altura da água, né, passando as janelas e tal, a quantidade de lama, gente, é muito impressionante, é muito assustador. A gente viu no começo do ano, aqui no Tá No Ar Campinas mesmo, a gente trazendo a situação lá em Minas Gerais, no sul da Bahia, e a gente não imaginava que isso fosse acontecer aqui, no nosso quintal, na nossa casa em algumas circunstâncias. É desesperador, gente. É assustador. Assustador. A marca da água, gente, olha a altura, quase cobrindo as pessoas, quase 1,60 m. Mais até de 1,60 m. É muito triste mesmo. O pior de tudo é que existe possibilidade de chover, ainda continuar chovendo na região. A gente está vendo o mapa de satélite aqui, gente. Aquele corredor de umidade que provocou essas pancadas de chuva mais fortes e mais intensas, ele já não está mais tão forte aqui no estado de São Paulo. Você está vendo aí aproximando que ainda tem alguma nebulosidade mais forte aqui na região de Campinas, também tem lá na região de Ribeirão Preto, na região de Franca, mas
forte mesmo já não tá mais. Tá concentrado agora aqui no estado de Goiás, também em parte do Mato Grosso. Aproximando aqui o mapa para você poder ter uma ideia mais precisa, e grande parte inclusive já foi até pro oceano, né? É a corrente de umidade que vem da região amazônica, passando aqui pelo estado de São Paulo e indo embora pro oceano. Apesar disso, gente, apesar da gente ver o mapa do estado de São Paulo um pouco mais limpo, isso não significa, porém, que as chuvas vão dar trégua. Não. Até porque o CEPAGRE da Unicamp já alertou, existe uma grande possibilidade de chover forte de novo no sábado, tá? Uma grande possibilidade de chover de novo. Tanto que isso se confirma aqui na previsão para Campinas. Domingo, olha só, 32 milímetros de chuva são esperados. 32 milímetros. Isso porque pode ser ainda maior. Hoje a temperatura aqui em Campinas na casa dos 28 graus, 30 na sexta e no sábado, 28 no domingo. Tá abafado, apesar de tudo, gente, tá abafado. Tá certo que a gente às vezes não sente esse calor nessa temperatura por conta da chuva e tal, mas onde não está chovendo, onde o tempo está mais firme, essas temperaturas podem ser alcançadas. É quinta-feira em outros municípios aqui da região. Indaiatuba com 29 graus, Santo Antônio de Posse com 28, Americana e Morungaba também com 29 graus. Em todas essas cidades, previsão de chuva de 8 milímetros, chuva menos pior, tá? Mas, se você levar em conta que o solo já está encharcado, já está saturado, todo cuidado é pouco. Em Limeira, nesses próximos dias, também tem previsão de chuva forte no domingo, tá? Então fiquem atentos. 29 graus hoje, 31 na sexta e no sábado, volta a cair para 29 no domingo. Previsão de chuva mais moderada hoje na cidade e no sábado e no domingo pancadas de chuva mais fortes. Em Corumbataí pode chover forte hoje também, tá? 29 graus, Santa Gertrudes com 30, Rio Claro 29 e em Araras 28 graus. Em Piracicaba, na região de Piracicaba, aliás, daqui a pouquinho a gente vai atualizar a situação do Rio Piracicaba para vocês. A quarta-feira, aliás, a quinta-feira marcada por termômetros na casa dos 29, temperatura também sobe aos 31 durante os próximos dias e depois no domingo cai para 29, também com previsão de pancadas de chuva mais fortes no fim de semana. Elias Fausto com 30, Rio das Pedras com 30, Capivari hoje com máxima de 29 graus, chuva de 8 milímetros, chove menos na cidade, a gente já até percebeu que o tempo está um pouco mais firme hoje por lá, mas o problema, gente, repito, é a chuva que cai em Campinas, Montemor e Hortolândia, tá? E essa é a principal questão nesse momento. São Pedro com máxima de 29 graus. Outras cidades aqui do interior paulista, 29 graus em Sorocaba e em Ribeirão Preto, 27 em Jundiaí, 30 graus em Araraquara, Ribeirão e Araraquara, com uma possibilidade de chuva um pouco mais intensa nessa quinta-feira. Tá aí então o resumo da previsão do tempo, mas a gente tem também outras situações de enchente para falar para vocês, porque o rio Capivari, ele encheu em Montemor, encheu em Capivari e encheu também em Rafar. A gente vai ver agora imagens feitas hoje de manhã. Também começou a limpeza lá no município de Rafar. A situação ainda é muito complicada. Essa daí, gente, é a região central, também conhecida como Bomba, tá? Para quem mora ali em Rafar, para quem mora ali perto, é a região do Bomba, não é? Muitos moradores ainda estão tentando tirar as coisas das casas, não é? Tudo que foi danificado pelas chuvas, toda a circunstância, não é, que acabou sendo, e todas as coisas que acabaram sendo destruídas aí por conta da chuva forte que insiste em atingir as cidades aqui da nossa região. Limpeza também em Rafar. A prefeitura não tem, pelo menos até o registro, né, nenhum desabrigado, nenhuma coisa do tipo, mas fiquem em alerta, não é, porque o rio pode encher mais uma vez. Ô, gente, vamos voltar a falar sobre Capivari que vive a pior enchente da história e que afetou mais de 5.000 pessoas
pessoas, não é? Grande parte ali da população da cidade acabou afetada de alguma forma por conta das tempestades que atingem a região de Campinas e também o município nas últimas horas. A gente conversou há poucos minutos com o prefeito de Capivari, mais uma vez, Vitor Ricomini, e ele atualiza pra gente agora a situação de como está o município nesta quinta-feira, às 11h40 da manhã. Agora tá virando o relógio, meio-dia, ele atualizou como é que estava a situação às 11h40. Vamos rodar. Prefeito, por favor, me passe qual que é a situação de Capivari agora, quinta-feira. Quando baixa o volume da água é que você vê realmente o drama de cada família, né? As pessoas elas sentiam primeiro a necessidade de salvar suas vidas, isso é a prioridade e graças a Deus ninguém morreu, mas as pessoas perderam tudo, né? Uma vida para se construir, comprar o pouco que tinham e acabaram perdendo ainda. Então realmente o cenário nesse momento, a situação nesse momento é de tristeza e de caos. A prefeitura ela está agindo, são 5 equipes em diversas regiões da cidade, com caminhão para retirar os móveis estragados pela cheia, com trator junto, caminhão hidrojato para auxiliar as pessoas a lavar até dentro de casa, distribuições de kit de limpeza com água sanitária, sabão em pó, rodo, vassoura, saco de lixo, pano de chão e os kits de higiene pessoal. Quantas pessoas tiver na casa, a gente entrega um kit para cada um, com sabonete, pasta dental, escova dental. Isso é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento para que as pessoas possam deixar os seus lares habitável novamente. E depois a gente vai para as outras etapas, né? A gente tem cobrado o governo de São Paulo, que anunciou 1 milhão para cada município, mas ainda não orientou os municípios em relação se a gente pode gastar com as pessoas. A prioridade nossa aqui em Capivari são as pessoas. É lógico que a infraestrutura danificou, mas nesse momento nós temos que auxiliar os que mais precisam, e os que mais precisam são eles. E agora são 5 abrigos, é isso, temporários, que a cidade forneceu. Como é que está essa situação? Como é que estão essas pessoas? Os abrigos eles estão com a maior concentração no ginásio do Ronaldão e também na escola Aldo Silveira. Todos os abrigos estão sendo assistidos com distribuição de alimentação e aquilo que for necessário com acompanhamento da assistente social. E para as pessoas, por exemplo, que estão limpando as suas casas e não estão em abrigo, nós também estamos fazendo uma relação e fornecendo alimentação. Famílias desabrigadas serão assistidas a partir de agora? Como é que vai ser, prefeito? Ainda temos que esperar voltar à normalidade, as pessoas voltarem para suas casas, para daí nós vamos também conversar com a Defesa Civil Nacional, com a Defesa Civil do Estado, para eles nos auxiliarem nesse cadastramento. Nós temos poucos servidores pelo número de pessoas que foram atingidas, para que a gente possa fazer um cadastro de todo mundo. É evidente que nós temos que ter uma central na prefeitura para receber essas pessoas, né? Temos que ter gente a campo para também certificar que o que está sendo passado é verídico, mas muita gente não consegue ir, então, até a prefeitura. Então nós vamos ter que estar em campo, enfim, é uma estrutura que demanda muitas pessoas e aí nós estamos pedindo auxílio ao governo do estado e também ao governo federal. Para finalizar, de ajuda para doações, tem algum ponto que está recebendo doações? A Escola Augusto Castanho fica na área central da cidade. Escola Augusto Castanho. Pessoal, produtos de higiene e produto de limpeza. Roupa, graças a Deus, nós recebemos bastante doação. Nesse colchão também bastante doação. Nesse momento, kits de higiene, kits de limpeza, porque o estado é realmente de caos. Tá aí então, minha gente, a fala do prefeito de Capivari, atualizando a situação na cidade nesse momento. A gente entrevistou o prefeito há poucos minutos e você já viu aqui na tela do Tá No Ar Campinas a fala dele. A Escola Augusto Castanho, então, portanto, lá no centro de Capivari, é onde está sendo concentrado, aliás, o recebimento de doações. Você tá vendo aí as imagens, né? Pessoal de Cabreúva, outros municípios aqui da região
estão ajudando também a Prefeitura de Capivari. A Cabreúva cedeu aí os caminhões-pipa, as equipes da Defesa Civil de Cabreúva também foram ali à cidade para poder ajudar na limpeza. É um momento, gente, de união, não é um momento de briga política, não é um momento de ficar falando, apontando, mas o problema é isso, mas o problema é aquilo. Não. O momento agora é de ajudar as pessoas e ajudar a cidade a se reconstruir.